Uma coprodução Sanhoar Produções e Sistema Diário BB de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkado aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. Apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve para você, meu ouvinte e minha ouvinte querido e querida, que nos acompanha nas ondas e nas mídias. Aqui quem fala é João Jales e este é o nosso Rifando a Bola número 50. Galera, transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br ou ainda pelo aplicativo da Rádio Diário PB disponível para Android e iOS. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre espalhados pelo Brasil, além do agregador de podcast da sua preferência. Estamos lá na Rádio YouTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, galera. É isso aí, mês de maio, ainda rolando aí os resquícios do mês de maio. Chegamos agora neste mês de junho, 2 de junho, este mês de aniversário aí do Rifando a Bola. A gente vai finalizando essas últimas entrevistas nessas últimas semanas. E nesta edição de hoje, neste episódio número 50, o nosso convidado especialíssimo, nascido e criado nas arquibancadas da Maravilha do Contorno, ele, frequentador assíduo do Almeidão, o jornalista, escritor, pesquisador e gerente de conteúdo e comunicação e marketing do Botafogo da Paraíba, André Rezende. Galera, Padé Rezende vai estar aqui com a gente no segundo bloco do nosso Rifando a Bola, trocando uma ideia, fazendo uma entrevista linda, maneira e marota. É isso aí, galera. Antes do nosso convidado especialíssimo, lógico, obviamente, gostaria de saudar os meus queridos colegas de bancada. Hoje estou com apenas 2 deles. Ele, o nosso enciclopédia do fute, o homem que sabe tudo sobre todos os fatos históricos e curiosidades da bola, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tá aí o que você queria. Rifando a bola rolando na área, porque sabe que é disso que o povo gosta. É isso aí, rifando a bola, completando um ano de programa aí nesse mês de maio. Esse mês de maio sinistro, muito sinistro. Meu parabéns a essa bancada cruel, muito cruel, com o Matheus de Júlio, Emanuel Reis e João Jales, que estão aí desde o início aqui nessa resenha maravilhosa. Então eu faço essa homenagem aí a esse programa maravilhoso que tenho orgulho e privilégio de participar, e também ao nosso mestre da locução esportiva, Januário de Oliveira, que nos deixou nesse mês de maio também, nesse finalzinho de mês de maio, né? Então, esse mês de maio com fortes emoções, e estamos na área, certo, Jales? É isso aí, galerinha. Maio passou, mas ele ainda não saiu da gente. O clima de festa de aniversário do Rifando a Bola continua. E vamos seguindo nossas entrevistas. Agora eu vou chamar ele, o meu outro colega de bancada aqui, fiel, desde o primeiro episódio, desde o pilotão lá. Apertem os cintos, o piloto decolou. Ele estava ao meu lado, sempre profetizando, né? Aqueles palpites maneiros, marotos, olhando na bola de cristal dele ali, as cotações ali dos jogos mais maneiros, o nosso protótipo de contraventor, o nosso homem do bicho eletrônico, o nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Manoca. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Valeu aí, Jales, valeu aí, Diogão, Matheus, Sérgio, o grande craque Beto, né? Que não está aqui agora, mas também faz parte da história desse programa. E valeu você que nos escuta aí sempre, né? Que sempre está aí do outro lado, conferindo as nossas novidades. E hoje, como o Jales falou, né? A gente oficializa aqui, vamos dizer assim, entre aspas, o aniversário do programa e traz aí uma surpresa bem legal. Vai ser uma entrevista bem bacana aí com o Badé Rezende. Enfim, né? Vamos embora. Vamos que vamos, minha galera linda e maravilhosa. E agora eu vou chamar ele, né? O meu, o seu,
o nosso Soundman, o homem responsável pelas vinhetas, pelos efeitos e defeitos especiais que sempre rolam aqui. Ele que está conosco desde o primeiro episódio lá nos bastidores, na técnica, garantindo tudo. Um salve para você, meu querido Sérgio Ricardo, já te chamando. Solta a vinhetinha do Highlights, Sérgio. Highlights. Galera, e esse Highlights que a gente traz aqui, a gente traz de tudo, né? Os campeões da UEFA aí, o resultado da Champions e da Europa League. A galera de Manchester ficou sem nenhum troféu. Brincadeira, hein? Temos também aí desfechos e mata-matas de finais dos estaduais, as derradeiras pelejas, com destaque aí para o Campeonato Paraibano, que tem suas semifinais aí neste momento já definidas. Galera, vai ser pesado aí também. O desfecho dos clubes brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores. Pessoal, tivemos sorteio ontem, né? Das oitavas de final, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, e a gente vai comentar também aí como foi que ficou essa situação dos times brasileiros nas competições continentais da Conmebol. Além disso, claro, temos também o resultado do Brasileirão masculino Série A e B, e o feminino A1 e A2, aí os destaques que os meninos trouxerem aí dessa infinidade de jogos que estão rolando aí no calendário do futebol brasileiro. Meu querido Emanuel Reis, o que é que você tem aí de destaques dessa sequência aí de listas de highlights que eu trouxe pra gente? O que é que você pode pontuar aí destas coisas, desses fatos da semana? O listão, né? Mas eu vou começar aqui com uma notícia aí nada agradável, né? Eu queria deixar aqui meus sentimentos aí pra galera do Belo. Caroço de Pinha, um torcedor emérito aí, né? Faleceu essa semana passada, se eu não me engano. Foi no final da semana retrasada, e hoje a gente perdeu também, pelo lado do Botafogo, um ponta esquerda, né? Zito Camburão, de 68, ele ganhou muitos jogos pelo Botafogo em 1968, nos deixou também hoje. Mas aí, falando de highlights, né? Vamos aqui começar com o campeão da Champions e o campeão da Eurocopa, da Europa League no caso, né? Mudou o nome já. Enfim, eu acho que venceu a Champions quem persistiu mais, né? Assim, quem apresentou o melhor futebol na final, inclusive. Pep Guardiola, pela primeira vez, eu acho que ele recebe uma crítica minha e de um monte de gente aí que o admira, né? Mas não é por isso que eu o admiro menos. E aí, Thomas Tuchel eu tava pedindo, né? Ele vem trabalhando aí, começou sua carreira no Mainz 05, lá da Alemanha, e vem trabalhando aí para galgar os melhores campeonatos da Europa. Parabéns aí, né, para todo mundo, não só para ele, tem que falar de Kanté também, né? Se falar do Chelsea, De Bruyne saiu aí machucado, fica aquela também, e se De Bruyne continuasse, né, pelo lado do Manchester City. Mas falando de Kanté, para mim é o melhor do mundo. Já vou adiantando aqui, para mim é o melhor do mundo, só não vai ser coroado porque a posição dele não permite, a gente sabe como funciona esse lobby também, né? Do campeonato melhor do mundo, do campeonato de artilheiro, enfim, só ganha, é muito raro ganhar as posições de trás, sempre quem ganha é centroavante, então ponta esquerda, ponta direita, enfim, as posições do meio para frente, né? Sobre o campeão da Liga Europa, é aquilo, né? Foi difícil absorver, porque quem gostou foi Diogo, né? Eu já sabia. O cara deu o palpite azarão aqui e colou, né? O Vila Real nunca ganhou nada na história dele, né? Tem títulos bem inexpressivos ali, aquela Copa... Não, a Copa, não sei, o Intertoto, né? Intertotó, sei lá, esse tipo de Copa aí não serve mais, não. Nem existe mais. Eu tô falando de título palpável mesmo, título que deu orgulho. Que o Vila Real ganhou, que existe ainda, é o da terceira divisão do Campeonato Espanhol. Exatamente, sem expressão. E aí conseguiu levar uma Europa League, né? É difícil absorver isso, principalmente pelo lado do Manchester, né? Que tem um time muito como se o Belo formado. ganhasse a Libertadores, né, bicho? Exatamente. Mas tem um detalhe, né? Fala. Só um detalhe que o Vila Real chegou em 5 semifinais de Copas da Europa nos últimos 16 anos. Então, apesar de não ter ganho, ele sempre esteve ali batendo na porta. Dessa vez foi. E de semifinal, o Botafogo só sabe do paraibano. E dessa vez tinha um Naemery, né? Aí na jogada. Fala do Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar o Campeonato Brasileiro
para Diogão falar, e vou falar do Brasileirão feminino, rodada do Brasileirão feminino. Inclusive, a gente vai ter mais jogos hoje, né? Mais tarde, a partir das 15 horas. A gente não teve, só teve o comecinho, né? Palmeiras 3, Flamengo 1, aí colocando uma obviedade no placar do jogo. O Palmeiras tem muito mais time, e o Santos 3, Real Brasília 0. E aí a gente ficou aí com o Corinthians em primeiro lugar, o Palmeiras em segundo lugar, o Santos em terceiro, São Paulo em quarto. Se for procurar o Flamengo, é em 10º lugar. O Brasileirão ficou assim. Sobre o Campeonato Paraibano, aqui para encerrar minha fala, a gente teve Souza ontem, né? O Souza passando para a final em cima do São Paulo Cristal, foi 1-0. E hoje, mais tarde, a gente vai ter aí o Botafogo da Paraíba, o grande Botafogo da Paraíba, o xerife do Nordeste, o maior da Paraíba, o maior de João Pessoa, o maior de todos os cantos aqui, contra o Campinense, né? A Raposa de Campina Grande. E aí, eu não vou dar meu palpite agora, porque eu vou deixar para o final aí do programa, né? É com vocês aí, galera. Eu sabia que ele estava preparando, ele tá destilando o veneno dele ali para me atacar da metade pro final desse programa. Então eu já vou me preparando psicologicamente, porque hoje é dia de semifinal do Paraibano, meu querido, e eu tô torcendo pela Raposa, e a gente ainda recebe o diretor de comunicação e marketing, aí, diretor de conteúdo, nosso querido André Rezende aí no segundo bloco. Diogão, o que é que você tem aí para destacar nesses highlights que a gente trouxe aí? Tem também Copa do Brasil, rodada de Copa do Brasil rolando nessa terça-feira, né? Hoje também, quarta-feira, se eu não me engano, também tem rodada, a gente também tem jogos da Copa do Brasil na nossa agenda. Enfim, o que é que você tem para trazer aí, Diogão? É isso, tivemos os primeiros jogos aí da terceira fase da Copa do Brasil, né? O 13 de julho surpreendendo o São Paulo num vira-vira, 3-2 pro viu, Diogo? 4 de julho, né? Você botou 9 a mais, era isso que eu ia dizer, 4 de julho, né? Tem 13 de julho também, né? Mas esse é o 4. E o Vasco ganhando Boa Vista, né? Se recuperando aí da derrota na Série B, né? Começou mal o Vasco aí na Série B, perdendo pro Operário. Eu não vi o jogo do Vasco contra o Operário, mas, ao meu ver, o Boa Vista é muito pior que o Operário, e o Vasco melhorou um pouquinho nesse jogo de agora, né? E trouxe reforços, Savasciori. Olha, como é que o Vasco vai se comportar aí no resto da temporada. Eu acompanhei os dois jogos do jogo e foi completamente diferente. O Vasco que entrou em campo pelo Brasileirão para enfrentar o Operário foi completamente diferente do Vasco que entrou em campo ontem à noite para enfrentar o Boa Vista pela Copa do Brasil. Mas o grande Boa Vista estava com um expulso, né? Cara, mas aí também o Vasco também se propôs mais a jogar, foi mais ao ataque, sabe? Foi mais propositivo no fim das contas, bem diferente do Vasco, que estava ainda meio atordoado, meio cabisbaixo pelo rebaixamento, por estar jogando novamente a Série B. Enfim, você sentia um clima meio estranho na estreia ali da Série B, e isso provavelmente foi o que acabou refletindo no resultado, e o Operário passando por cima do Vasco em São Januário, metendo aquele 2-0 surreal, né? Mas o Vasco conseguiu dar essa volta por cima aí, e a vítima dessa vez acabou sendo o Boa Vista. Você vendo os melhores momentos ali de Vasco Operário, você vê que o Vasco não entrou em campo direito, né? Agora, contra o Boa Vista, eu pude ver melhor, e foi um jogo mais interessante para o Vasco. O Botafogo empatando, né? E o Cruzeiro perdendo por Confiança. Enquanto o Curitiba ganhou do Avaí, começou bem junto com o Náutico aí na Série B. E o Guarani, né, que já fez seu segundo jogo aí, venceu 5-2 o Operário, que ganhou do Vasco, venceu ontem o 5-2 e já está o mesmo Operário, 2-0 do Vasco, o Guarani botou 5-2. Então, é o início de campeonato, né, as coisas começando ainda, se acertando, pela frente, né. Assim como na Série A, que também já começou muito bem pro Flamengo, né? O Flamengo ganhou seu jogo, seu clássico aí contra o Palmeiras, um ponto direto a princípio, né? O que a gente imagina que vai acontecer na frente, né? E o Flamengo ganhou, enquanto o Atlético Mineiro, que é outro também que é postulante ao título, aí perdeu com 2 chutes, a virada ali
Iago Pikachu, nosso Pokémon, né? Para mim, um destaque da rodada aí, junto com Fernando Miguel também, que fechou o gol contra o Corinthians e garantiu a vitória do Atlético Goianiense. E por que não também do Diego Alves, que fechou o gol do Flamengo também no primeiro tempo. E também destaque para Bragantino, né, e Bahia, que Bahia passou o caminhão por cima do Santos e o Bragantino por cima da Chapecoense. Então, esses destaques aí da primeira rodada do Brasileirão, que ainda tem muito que acontecer pela frente, né? Parabenizar aqui o Vila Real também nessa vitória histórica, que o Manuel já falou um pouco aí, foi um título, para mim, a meu ver, histórico, não só por ser o primeiro título de expressão aí do Vila Real, mas pela maneira que foi, com 11-10 nos pênaltis, né, com todos os jogadores batendo e cobrando e convertendo, inclusive o goleiro, né, que converteu o último e defendeu a cobrança do goleiro do Manchester, do De Gea, na última cobrança lá, ganhando por 11-10, incrível, e parabéns ao Vila Real. E ao Chelsea, que, ao meu ver, não foi um grande jogo na final da Champions, né? Podia ter sido um jogo melhor. O City não jogou tudo que pôde, teve o problema do De Bruyne, que saiu machucado, e facilitou a vida um pouco do Chelsea aí, que ganhou mais uma Champions e deixou o City aí esperando mais um ano, pelo menos, para tentar seu primeiro título. E parabenizar o Guardiola também, né? Guardiola, que mostrou mais uma vez ser um grande ser humano, né? Aceitou muito bem a derrota e beijou com orgulho a medalha de prata, com respeito aos adversários da Libertadores, né? Dessa chave da Libertadores agora. Eu já montei aqui o que eu acho que vai vir para as quartas de final, né? Aproveitando, já resolvi montar minhas quartas de final aqui, que eu acho que o Flamengo e o Inter passa, e Fluminense e Barcelona passa, né? Calma aí, Flamengo, antes vamos falar como foi que ficou, né? o chaveamento da Libertadores é o seguinte, nas oitavas de final fica Defensa e Justiça versus Flamengo, Olímpia versus Internacional, Vélez Sarsfield versus Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño versus Fluminense, Boca Juniors versus Atlético Mineiro, River Plate versus Argentinos Júnior, São Paulo versus Racing e Universidade Católica versus Palmeiras. Cara, esse é o chaveamento da Libertadores aí. Vou pegar agora o chaveamento da Sul-Americana e a gente traz aqui para você. Na Sul-Americana ficou o seguinte, nas oitavas de final: Nacional e Peñarol, Sport Cristal e Arsenal de Sarandi, LDU Quito e Grêmio, América de Cali versus Atlético Paranaense, Independiente del Valle versus RB Bragantino, Deportivo Táchira versus Rosário Central, Júnior Barranquilla versus Libertad e Santos versus Independiente. Cara, o Santos acabou caindo ali da Libertadores para a Sul-Americana e não teve refresco, né? Vai pegar o rei de copas. Viu, galera? Eu estava observando aqui o chaveamento da Libertadores e pode ser que a gente tenha nas quartas 2 clássicos, né? Pelo lado do Palmeiras, São Paulo, Boca e River, né? Boca e River, Palmeiras e São Paulo. Exatamente. Mas eu acho que o Atlético Mineiro passa do Boca. Caramba. Agora sim, vamos para os palpites aí. Quem é que chega nas quartas aí desses confrontos? Pela Libertadores, Diogo, você acha que quem é que chega aí? Nas quartas também vai dar Flamengo e Inter, Fluminense e Barcelona de Guayaquil, Atlético Mineiro, River Plate, São Paulo e Palmeiras. Cara. E aí nas semis eu já fiz as semis também. Fla-Flu nas semis, e do outro lado que tá difícil, né? Mas eu acho que pode ser o River Plate e São Paulo e Palmeiras aqui, tô na dúvida, mas River Plate, São Paulo, e sabe-se lá o que vai dar isso aí. Flamengo na final. Sempre, né? Bem clubista, assim. Eu acho também que o Flamengo passa da Defensa. O Internacional não vai ter vida fácil com o Olímpia, viu? Já o Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil, o Barcelona tá chatinho, porque ele foi primeiro do grupo, ninguém botava muita fé nele, e ele foi surpreendendo, né? Então, ficar de olho no Barcelona de Guayaquil, que pode surpreender aí. Provavelmente o Cerro Porteño vai cair diante do Fluminense e o Flu vai ter que enfrentar o Barcelona.
Lá no outro lado da chave, né? Boca e Atlético Mineiro, cara, vai ser muito difícil, é uma pedreira pro Galo passar pelo Boca logo nas oitavas, né? Então, eu acho também que passa o Boca Juniors. River Plate e Argentinos Júnior, lamento aí os argentinos, mas o River passa tranquilo, calmo e sereno. São Paulo e Racing, eu também não ponho minha mão no fogo, não, porque o Racing, daquele BK7 que treinou lá, que hoje está treinando aí seleção, aquele Racing ficou, né? Aquela memória daquele time. Então, é bom ficar de olho aí que esse confronto do São Paulo também não vai ser fácil, não. Eu já diria que Palmeiras tem mais tranquilidade com a Universidade Católica do Chile, porque, enfim, o futebol chileno, essa década aí, ele está passando por uma crise e os times têm uma baixa qualidade técnica muito grande no geral. Para mim, é mais ou menos isso aí, da Sul-Americana, ou da Libertadores, que a gente pode esperar aí nas quartas de final. Emanuel, você acha que quem é que passa aí? Você falou do futebol chileno, viu, Jales? E aí eu lembro aí de grandes times, né? O Cobreloa de Calama, o Cobressal também, né? Que eram grandes times junto com a Universidade Católica do Chile, o Huachipato, eu acho que é do Chile também, a Audax, né? Italiano, enfim. Mas aí falar de Libertadores, eu concordo com o Diogo aí, eu só discordo que o Atlético Mineiro passe do Boca Juniors. Eu acho que o Boca vai passar. Eu não sou romântico a esse ponto aí, não. De achar não, que mas o Galo... Boca tá ruim. Você sabe, amigo, o Galo levou uma virada do Fortaleza em casa. Ou foi do Ceará, nem lembro. Mas... Foi do Fortaleza. Não dá pra defender, não. E teve o jogo agora na Copa da Argentina entre Boca e River. Não sei se você viu também, que foi um jogo péssimo ali. Boca e River não, Boca e Racing. Foi Boca e Racing, um jogo muito ruim, que terminou 0-0, foi pros pênaltis e o Racing passou nos pênaltis com o Tevez perdendo. Pronto, mas qual a minha... Também não tá muito bem, qual a minha... O meu ponto aí, né? Atlético Mineiro e Boca Juniors, quem tem mais tradição na Libertadores? Camisa. Eu vou mais pelo lado da camisa mesmo, da tradição. O Boca Juniors sabe jogar, né? A Libertadores quando bota o time lá, sabe se apresentar, sabe ir na casa do outro, sabe, enfim. Acho que o Boca até se cansou já dessas já conhece o caminho da roça. Ninguém leva essas Copas a sério, não. Boca Juniors já conhece Liga Argentina. Exato, o River também. Mas o Atlético agora tá com jogadores experientes também, que pode fazer diferença lá. Tem Nacho Fernandes, Hulk, né? Matias Arati, tá jogando lá também. É zagueiro, e né? Sul-Americana, galera, o que é que vocês acham aí do Sul-Americana, das oitavas de final? Quem é que passa lá na Sul-Americana dos confrontos? Nacional do Uruguai e Peñarol, Sport Cristal e Arsenal. É clássico. Enfim, o caminho dos brasileiros. O Grêmio pega a LDU Quito. O Grêmio tem 100% de aproveitamento, né, galera? Tá tranquilo também, caiu da Libertadores para a Sul-Americana e caiu muito bem, porque é o melhor time da competição até agora. O Atlético Paranaense vai pegar o América de Cali. E não é nada fácil o América de Cali. Então é bom ficar de olho nisso. O Santos para mim, é o grande azarado dessa temporada nas competições da Conmebol. Porque ele pegou um grupo que não era muito complicado, ele se complicou. Acabou não passando, né? Ficou em terceiro lugar no grupo, foi remanejado para a Sul-Americana. E quando chega na Sula, vai pegar o Rei de Copas, o Independiente, logo nas oitavas de final. Então... não é sossego não para o Santos não. Eu já diria que o meu RB Bragantino tem mais chance de passar diante do Independiente Del Valle, por exemplo. E vocês, o que é que vocês dizem aí dos brasileiros na Sul? O que é que a gente pode esperar aí? Diogo? Tá fácil pro RB não, né? O RB, Independente Del Valle, é um time bom também, acabou caindo ali pro Defensa e Justiça e Palmeiras lá no grupo, né? Um grupo difícil. E aí veio parar na Sula. Acho que o Bragantino não vai ter vida fácil aí não. O Grêmio, né? A dificuldade do Grêmio é mais a altitude lá da LDU, que não tem um grande time, mas a altitude ajuda. E o Santos é isso, tá complicado pro Santos também, né? Já tá vindo. E o Furacão, o América de Cali? Eu acho que é o maior mais fácil dos brasileiros aí, eu acho que o confronto mais fácil do Atlético Paranaense. Você, Emanuel?
eu fiz aqui a minha conta, né? Penharol, oitavas, né? Vamos lá. Penharol e Arsenal Sarandi, Grêmio e Atlético Paranaense, Del Valle e Deportivo e Rosário Central, desculpa, e João de Barranquilla Independente, rei de Copas. Nossa Pra mim, o Santos, você já derrubou Santos e o Santos. Bragantino, nem o Bragantino passam, não. Eu acho que os dois brasileiros que passam é o Grêmio e o Atlético Paranaense. E o Atlético ainda tem umas ressalvas, né? Cara, tá fácil não, vai ser complicado aí. Pessoal, vamos finalizar então esse nosso primeiro bloco. Oi, fala, Diogão. Não, só dar um destaque aqui também nessa questão da Copa América, né? Que agora foi decidido que vem para o Brasil. Eu queria falar um pouco dessa confusão da Conmebol, mais uma confusão da Conmebol com o CBF, com o presidente do Brasil também aí aceitando a vinda, toda essa questão da Covid. E a gente deixou passar um tempo atrás também a influência, né? Eu comentei a influência do Marco Polo Del Nero, né? Junto com no Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil, que ele já tinha, o tribunal já sofreu influência do Marco Polo Del Nero, que está banido do futebol, e agora a gente teve 2 semanas atrás a ESPN liberou áudios mostrando que o Marco Polo Del Nero influencia também na CBF, e inclusive com mensagem direta para o presidente da CBF, para o Caboclo, que estava na corda bamba, e agora tem mais essa questão aí da Copa América, que pode ser uma jogada política para ele também. Então, muita coisa parte do pano aí nessa Conmebol e CBF acontecendo, só queria deixar esse destaque aí também. E a Copa América parece que vem para o Brasil mesmo. Não, sem dúvida. A Copa América já está colocada aí, que vem para o Brasil, de fato, já fechou aí com o governo brasileiro, já fechou com a CBF, a Conmebol, já anunciou nos seus canais oficiais, a CBF também já reverberou isso aí nos seus canais oficiais. Então, o governo, inclusive, já divulgou quais são as cidades sede aí que o Brasil vai ter, que vai ser o Rio de Janeiro, Manaus, Goiânia e Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá e Distrito Federal. Tudo resolvido. Era isso que eu ia dizer, Era isso que eu ia dizer. O Norte e o Nordeste disseram não essa Copa América. É bom que fique claro isso aí também. O Nordeste sempre orgulhado. Mas aí também é uma discussão muito profunda. Deixar claro também. Permeia muitas coisas, né, gente? Porque se não é para fazer futebol, não é para fazer futebol nenhum. Assim, a gente tem 30 competições de futebol acontecendo no calendário brasileiro, entre categorias menores, categorias profissionais, masculino e feminino. E a gente tem aí, Copa do Brasil, Brasileirão A, B, C e D, A1 e A2, Sub-20, mas tudo em caráter nacional, né? Tudo em caráter nacional. E a Libertadores é a Sula, que a gente acabou de comentar aqui. Diferente. Exato. E a Libertadores é a Sula, gente, que a gente acabou de comentar. É verdade, tem esse detalhe aí, né? Mas eu sou triste, porque o Brasil, né? O que você falar, eu vou rebater, porque o Brasil é um dos epicentros, né, dessa crise. Não, sem dúvida. A gente tá errado em fazer a Copa América? Tá errado fazer a Copa América, isso é óbvio, mas aí também é uma coisa que é um erro que já vem numa sequência tão extensa, tão extenuante já há tanto tempo, que a gente vai aceitando anestesiado esse processo. Se fosse para parar o futebol, a gente tinha que ter parado tudo lá na frente, todas as competições, o calendário brasileiro inteiro. A Argentina parou o futebol deles, sabe? A Colômbia parou também. Existem várias situações que a gente pode ver aí, que os países da América do Sul se mobilizaram para lidar com essas questões. Agora, o governo brasileiro, incompetente, desorganizado e perverso, né, porque ele até pode ter a capacidade de fazer isso, mas ele escolhe não fazer para prejudicar sua própria população. Então, assim, a gente está num estágio que isso é só a ponta do iceberg, trazer uma Copa América para cá. A gente já tem competições acontecendo o tempo todo o tempo no território brasileiro. Fica lógico aqui o nosso registro, né, pela indignação de mais uma competição, de mais
uma outra potencialidade para se contar, para o contágio, né, do Covid. É mais uma coisa para contribuir aí para essa mazela que a sociedade brasileira tem sofrido. Mas é assunto dado, né, gente? Assim, já foi. FIFA como. A Arrascaeta deu positivo já, né? Pois é, a Arrascaeta deu positivo, não vai nem jogar, né? Deu positivo. Já é desfalque da seleção uruguaia. Isso, é mais gente viajando. É isso, não era para ter nenhum futebol, eu concordo com você. Mas quanto menos a gente puder evitar, melhor, né? E do jeito que estava toda a confusão dessa Copa América, mas é isso, não... porque, assim, para mim também, Diogo, fica parecendo que é muito também uma manobra, tanto dos grandes grupos midiáticos, quanto também do futebol europeu como um todo, sabe? Pronto, gente, então, é mais ou menos isso, né? Assim, um papo extremamente complicado para a gente ter, e é fundamental e é necessário que haja essa conversa. Tá cortando já. Vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco, então. Finalizar esse primeiro bloco, a gente retorna depois da entrevista conversando sobre essa questão aí da Copa América, beleza? Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com o André Rezende. Isso aí, minha galerinha linda e maravilhosa, para você que está nos acompanhando aí no programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, através do radio.diariopb.com.br. Este é o segundo bloco do nosso Rifando a Bola número 50, e o nosso convidado ilustríssimo aqui presente galera, como sempre aí esse mês de maio, mês de aniversário da gente, a gente trazendo aí convidados especiais para trocar uma ideia aqui, rolar uma entrevista conosco. E o nosso convidado especialíssimo de hoje é ele, galera, André Rezende. Isso aí, André Rezende, ele é jornalista formado pela UFPB, com mestrado em jornalismo também pela UFPB, né? Rezende fez carreira como repórter e jornalista nos diários associados e nas organizações Globo. Hoje ele escreve para o jornal A União, da empresa paraibana de comunicação, e também registrou passagens aí diferentes pela comunicação institucional do Botafogo, até esta última, onde atualmente ele dirige o conteúdo produzido pela comunicação e marketing do Clube Paraibano. Achou pouco? Nós não. André ainda escreveu a obra Dias de Botalto, um livro-reportagem que retrata, através de contos, o clássico da capital paraibana. É um prazer ter você aqui conosco, André Rezende. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí para trocar essa ideia com a gente. Seja bem-vindo ao Rifando a Bola. Estamos aqui com o nosso querido Emanuel Reis e Diogo Coelho hoje aqui nesta entrevista. Matheus de Júlio novamente aí resolvendo os business da Floresval Dias, né? Ele, nosso artista. E é isso aí. Diogão Coelho, saudar aí o nosso convidado e mandar um alô para a galera. Boa tarde aí, André, tudo bem com você? Eu queria agradecer a presença, né? É um prazer estar falando aí com esse escritor e mestre da comunicação. É um prazer ter você aqui conosco no Rifando a Bola. E é isso, queria que você contasse um pouco. Primeiro, eu queria saber um pouco mais da história do seu livro, que me interessou bastante, essa história aí, né, do clássico, né, contando a história do clássico do Botafogo e Alto Esporte em diversos tempos aí, de 1930 a 1900 e João Pessoa. Então eu queria saber um pouco de você, como surgiu essa ideia, contasse um pouco das mudanças que teve aí desses tempos do futebol aí na Paraíba, nesses 100 anos de história, né, que você colocou no livro. Primeiramente, agradecer o convite, né? Eu acho que esse tipo de espaço do podcast é importantíssimo, né? Para o nosso esporte, para a cultura paraibana. Então, prontamente, quando o Emanuel Reis me convidou, eu aceitei, porque eu acho que é papel da gente que faz o futebol paraibano fortalecer as iniciativas que, de certa forma, agregam, né, a cultura do futebol paraibano. E aí, falando especificamente a pergunta de Diogo, né, com relação ao meu livro,
Foi um livro que foi escrito, produzido em 2013, na minha época, de estudante, ainda como estudante da graduação de jornalismo. Ele foi o meu trabalho de conclusão de curso. Na minha ideia, eu tinha uma vontade de escrever sobre 5 partidas específicas sobre o Botalto, né? 5 partidas de Botalto. Mas por conta do tempo, eu tive que escolher mais 3. Das 5 que eu tinha selecionado, eu escolhi 3. E o livro é basicamente o seguinte, ele mistura um pouco de ficção com realidade, né? Eu pesquisei por meio de jornais da época e livros sobre o futebol paraibano, principalmente o livro que conta a história do futebol paraibano, chamado A História do Futebol Paraibano, de Valfredo Marques, que, para quem não sabe, ele é bisavô de Caco Marques, que é apresentador do Globo Esporte, daqui da Paraíba. E é a nossa bíblia, né, do futebol paraibano, esse livro, A História do Futebol Paraibano. E com base nessas informações, eu criei 3 contos com personagens fictícios que interagem com personagens reais em 3 momentos específicos do Clássico Botalto. Em 1936, que é quando acontece o primeiro Clássico Botalto pelo Campeonato Paraibano. Eu conto também o Clássico de 1975, uma partida específica de inauguração do Almeidão. O Almeidão, para quem não sabe, foi inaugurado em 1975, ainda sob o nome de Satirão, porque na época o governador da época, que era Hernani Sátiro, muito mala, ele inaugurou 2 estádios, né, aqui na Paraíba. Ele recebeu uma verba do governo militar da época, porque existia essa cultura, né, do governo militar da época de construir arenas de grande porte pelo Nordeste. E aí eles mandam essa verba para Paraíba e por questões políticas, eles decidem dividir a verba e construir 2 estádios, um em Campina Grande e outro em João Pessoa, os 2 levando o nome dele, né? Era governador Hernani Sátiro e ministro Hernani Sátiro. Ficou a mesma planta, né? Exatamente, o mesmo projeto. Talvez mais que a cultura, era uma estratégia ali, né? Daquela ditadura. Total. Aí, graças à iniciativa de alguns políticos paraibanos da época, eles desfizeram esse excesso de vaidade do governador e rebatizaram o estádio que era o Satirão, né? Que era como tinha sido batizado inicialmente o Almeidão, para Estádio José Américo de Almeida Filho, que é Américo Filho, como ficou conhecido, que foi jogador do Botafogo Futebol Clube, foi presidente do Botafogo Futebol Clube e era filho de José Américo de Almeida, né, o escritor da Bagaceira, que também batiza um dos bairros aqui de João Pessoa. E o outro conto, por fim, eu conto o clássico Botalto de 1987, que foi a última final de Paraibano decidida entre Botafogo e Alto Sport, com o título do Altinho do Almor, né? O Macaco Altino ganhou em cima do Botafogo, foi um clássico, um Botalto emblemático, né, para eles, porque eles conseguiram esse título em cima do Botafogo. Não foi o último título do Alto Sport, que ainda viria a ser campeão paraibano em 92, em cima do 13 de Campina Grande. Então, assim, eu conto um pouco da ambientação da Paraíba, de João Pessoa especificamente, nesses 3 anos, né? Inclusive trazendo, né, fatos históricos nesses anos, especificamente o de 75, que é o ano da inauguração do Almeidão. Eu falo de uma tragédia que aconteceu aqui na capital, que foi aquela tragédia lá da Lagoa, que uma embarcação virou lá na Lagoa e deixou algumas crianças mortas e alguns que tava vendo até na época era como se fosse um passeio, né, militar, alguma coisa do tipo, alguma apresentação, exibição do governo militar, e colocavam pessoas em algumas embarcações para passear lá pela Lagoa, e acabou acontecendo essa tragédia. Um dos barcos lá virou, estava cheio de crianças, porque era um passeio que tinha uma presença muito forte de escolas, né? Escolas levavam esses alunos para lá, e eu cito isso também nesse texto, nesse conto. Então, assim, quem tiver interesse em adquirir o livro, pode fazer contato comigo pelas minhas redes sociais, @BaderRezende, BADEH Rezende com S, e aí a gente dá um jeito de chegar até você a obra. Muito. Quem não anotou, no final aí do programa a gente fala de novo para anotar. É isso aí. Manuel Reis, suas considerações iniciais aí, e mande logo bala aí com o nosso André Rezende aí, pergunte o que você quiser, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiramente aí André Rezende, Bader Rezende, né? Como ele falou aí, que tá nas redes sociais. Um amigo meu aí que
faz parte do cenário do jornalismo aqui da nossa Paraíba, do jornalismo desportivo, né? E aí, André, eu estava aqui falando com os meninos até nos bastidores, né? Sobre essa coisa de a paixão e o trabalho, né? Eu queria saber aí como é que é essa coisa de você trabalhar com conteúdo do Botafogo. Você é social media, né, do Botafogo? Também. E aí, pronto. E aí, como é que é unir o trabalho, fazer essa parte do social media e, ao mesmo tempo, torcer para que o Botafogo alcance, né, ou alce voos maiores aí nas competições? Então, cara, é um grande desafio, um desafio constante. E, inclusive, essa pergunta que você me fez, eu estava conversando com ela recentemente com um amigo meu que também é sócio lá do Botafogo, de longas datas, Paulo Vitor, e ele perguntando, cara, é muito difícil, né? Ele questionando, né, como é complicado você estar dentro de um clube que você torce por ele, que você é apaixonado por ele, porque em determinadas circunstâncias você precisa agir racionalmente. E o ser torcedor, ele é fundamentalmente ser passional, né? Você não tem razão no ato de você torcer, de você amar um clube. Você é paixão pura ali, você age no impulso, age na emoção. E você estar dentro de um clube, né, gerindo alguma pasta, algum setor do clube, requer de você uma racionalidade. Então você precisa o tempo todo estar fazendo esse exercício, né, de lógica mesmo, de raciocínio, de você, caramba, eu não posso me posicionar aqui dessa forma, porque se eu falar dessa forma, vão entender como se fosse o Botafogo institucionalmente. Eu não posso agir de tal maneira, porque pode pegar mal de uma forma diplomática, pode ser como se fosse o clube se posicionando. Então, acho que o primeiro de tudo é a gente que trabalha dentro de um clube de futebol e que tem algum tipo de relação emocional, passional com esse clube, exercer de fazer esse exercício constante de tentar separar o lado torcedor do lado gestor, do lado funcionário, do lado empregado do clube. E um outro desafio, não se trata nem de desafio, mas uma outra constatação que eu fiz trabalhando dentro de um clube de futebol, e especificamente em um clube de futebol que eu torço, né, é o fato de você transformar algo que você tinha como lazer, como até uma alienação de um bom sentido, né, porque a gente tem vivido tanta coisa ruim no meio dessa pandemia, uma pressão tão grande, um luto constante, que acho que o nosso psicológico às vezes precisa desse alívio, né, da gente tentar se refugiar em algumas áreas da sociedade, do nosso cotidiano, e uma delas é o futebol. E eu perdi isso ao começar a trabalhar em um clube de futebol, porque você transforma em obrigação aquilo que você tinha como lazer. Então isso também foi uma constatação que eu fiz trabalhando com o futebol especificamente. Mas também tem um lado bom, não vou dizer que só tem um lado ruim, né? Você tá dentro de um clube que você ama, que você tem uma relação emotiva com ele, é muito foda, velho. Você ver os jogadores treinando, você ter um acesso aos jogadores, conversar, saber como é que os bastidores do futebol, que é algo que você só conhece quando você tá dentro, quando você trabalha, como é que é a dinâmica porque quem está de fora, o torcedor, ele vê a disposição tática do time, você vê até a questão da relação pessoal de algum jogador com o treinador, com a comissão técnica, com a própria diretoria, mas você estar dentro do clube, você vê outros detalhes que por fora você não vê. E a gente, quando está trabalhando, você vê isso, e é muito massa você acompanhar de perto esse tipo de relação, essa parte do futebol que não está tão à mostra. E também tem a questão de você se sentir útil, né? Você sentir parte do clube mais diretamente do que a torcida, porque a torcida tem um papel fundamental, ainda mais nesse período de pandemia. A gente sabe que os estádios estão fechados com todas as necessidades que exigem o momento, mas a torcida ela pode apoiar o clube mesmo de longe, né? Sendo sócio torcedor, adquirindo os produtos oficiais do clube, ajudando o clube de certa forma na questão financeira. Apostando na Team Mania. Exatamente, apostando na Team Mania, que é importantíssimo também, né? Que é um dispositivo hoje que o Botafogo, inclusive, viu, Jales? O Botafogo foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter a Team Mania como uma receita, né? Porque a Team Mania foi criada pelo Profut para que os clubes pagassem suas dívidas, né, fiscais e tributárias à União. E o Botafogo foi um dos primeiros clubes a conseguir transformar esse valor que era arrecadado, revertido pela Team Mania, como uma receita do clube, né?
recentemente a gente perdeu esse posto, né, de ter uma receita, porque a gente teve um 2020 muito ruim do ponto de vista financeiro. O Botafogo se endividou bastante, então a Team-Mania agora está sendo usada, voltou a ser usada para pagar dívida com a União, mas eu acredito que em 2021, com a gestão que está sendo feita nesse momento pelo presidente Alexandre Cavalcante, que é um cara que tem um histórico longo lá no Botafogo, desde pequeno frequentou, o pai dele foi diretor de lá, então ele tem uma relação muito forte com o Botafogo, foi diretor jurídico de lá, então entende bem a dimensão do clube e está fazendo um trabalho que não é fácil, porque é um trabalho de austeridade, né? Porque infelizmente ou felizmente o futebol ele tem uma presença muito forte do capital, do dinheiro, e sem dinheiro você não consegue montar times competitivos. E nesse aspecto ele precisa implementar uma palavra que é muito usada, né, pelos poderes públicos, pelos gestores públicos, às vezes de uma maneira cretina, eu diria, que é a austeridade. Mas para a empresa, né, pensando no clube como empresa, é preciso nesse momento para que a gente consiga sanar essas dívidas, né, sanear o clube, para num futuro muito próximo a gente conseguir montar equipes mais competitivas. Ótimo, muito elucidativo assim, seus comentários, André. E eu queria ir mais fundo sobre essa relação sua afetiva e profissional com o Botafogo. Porque, para além dessa relação afetiva e profissional do cotidiano, do batente, profissional da comunicação, de ser o torcedor do Botafogo, visitar a Maravilha do Contorno, estar presente no Almedão, cabine de imprensa, todo aquele cotidiano, a gente sabe que os clubes, ultimamente, eles também têm se pronunciado com pautas sociais. E aí a gente vê muitos conteúdos que têm sido colocados em vários clubes, inclusive o Botafogo é um desses clubes que sempre está levantando aí pautas sociais dentro das suas publicações. Os seus conteúdos, eles vêm recheados dessas coisas. Inclusive o próprio time feminino do Botafogo está mandando muito bem no Brasileirão A2, as belas estão saindo muito bem. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, essa história do futebol feminino no Botafogo, essas ações afirmativas, essa relação no conteúdo. O que é que você tem achado desse processo que o futebol brasileiro tem feito e como você tem visto isso no Botafogo? Perfeito, Jales. Foi importante você ter tocado nesse assunto, porque eu, particularmente, tenho sofrido alguns ataques recorrentes de uma ala da torcida do Botafogo, uma ala bolsonarista, deixando claro aqui, uma ala conservadora, que não concorda com esse tipo de envolvimento da instituição com pautas sociais, como você citou. Eu compreendo o futebol como uma invenção do homem, né? Talvez uma das maiores invenções do homem, que é o futebol, como um agente transformador, um agente político também, de certa forma. E o nosso futebol brasileiro, durante anos, décadas, não teve essa ligação, essa instrumentalização como um agente político, né? Que eu acho que é um mal do próprio brasileiro mesmo, do futebol brasileiro, dos gestores, das pessoas que faziam a gestão do futebol no Brasil. Não só das federações, mas também dos clubes. Porque a gente olha aqui para o lado, para a Argentina, por exemplo, ou para o Uruguai, o futebol argentino é extremamente politizado. O futebol uruguaio, o futebol chileno, são futebol... Até hoje, né? O Estádio Nacional no Chile tem aquela parte da arquibancada. Perfeito, bem lembrado. E aí, puxando, né, por essa relação que os nossos irmãos sul-americanos têm com o futebol nesse aspecto político e comparando com o brasileiro, por exemplo, no dia que se comemora, não que se comemora, mas que se lembra, né, rememora a ditadura militar, todos os clubes argentinos, por exemplo, eles se posicionam publicamente, eles fazem uma postagem, algo que faça com que as pessoas mantenham viva na memória o que foi aquele período dos anos de chumbo. Aqui no Brasil a gente via poucos clubes, né? Acho que eu não me lembro, eu vou ficar devendo o nome do perfil do Twitter que fez esse levantamento. Eu não sei se é o Contra-Ataque, eu não me recordo. Mas teve um perfil no Twitter que trabalha com essa parte política da política no futebol, que fez esse levantamento e que de 2018 para cá, 2 clubes faziam postagens relembrando o início da ditadura civil-militar no Brasil. Se não me engano, o Corinthians era um deles, principalmente o Corinthians, porque tem uma ligação muito forte com a democracia corintiana, aquela coisa toda. E aí, de 2018 para 2021, passa de 2 clubes para 18, se não me engano. E o Botafogo da Paraíba é um deles.
por conta dessa postagem, dessa publicação, eu sofri muitas críticas por parte dessa ala de extrema-direita da torcida e de alguns conselheiros, alguns ex-dirigentes do clube também. Houve uma pressão muito forte e a gente teve que lidar com a situação e tudo mais. E aí exaltar, né, destacar também a postura do presidente Alexandre Cavalcante, que teve a hombridade de julgar importante esse tipo de publicação. E aí, já estendendo um pouquinho, falando um pouquinho das ações sociais do Botafogo, parte também da visão dessa gestão atual de transformar o clube não só em um clube de futebol, mas um clube que pertence à sua comunidade, que representa a sua comunidade. Eu costumo dizer que no meu pensamento, enquanto gestor de comunicação e de marketing do Botafogo, a gente tem duas coisas muito poderosas que, por exemplo, as pessoas que torcem para outros clubes, que moram aqui, que torcem para outros clubes, não conseguem ter essa relação, que são, primeiramente, a relação do regionalismo, né? É um clube que representa o seu estado, a sua terra, se você é paraibano, e e a gente também tem a questão do ver o futebol dentro do estádio, que é uma coisa também que é diferente de você acompanhar o futebol pela TV. Agora estamos todos sendo obrigados a acompanhar, né, por dispositivos móveis, pelo computador, pela tela do celular, pela TV. Mas antes da pandemia, a gente tinha também esse fator de levar a pessoa ao estádio, e isso aí também é uma experiência completamente diferente. Você vê o futebol no estádio e você vê o futebol pela TV. Então eram duas coisas que a gente queria trabalhar muito forte. E isso passa primordialmente em você trabalhar a relação do clube com a sua comunidade. E aí a comunidade não só quem torce pelo clube, mas as pessoas que moram na cidade do clube, as pessoas que moram no bairro do clube. E a gente tem essa ideia de trabalhar essa parte social pensando nisso também, né? E aí você acaba por contemplar todas as pessoas que pertencem, né, a essa comunidade, né? Como é a questão da população LGBTQI+, que a gente fez uma postagem recentemente, de reforçar o papel do clube como um agente de combate ao racismo, né? De se posicionar como um clube contrário ao racismo, deixar isso claro, né? Deixar isso bem, bem reafirmado. E entre outras ações, né? A gente também, provavelmente nos próximos dias, a gente vai passar a integrar uma ação da CUFA, né, da Central Única de Favelas, que é uma ação que chama Mães da Favela, se não me engano, que alguns clubes de futebol vão participar, e o Botafogo já se posicionou que vai ajudar, vai contribuir, vai integrar essa campanha para levantar alimentos e roupas para as mães da favela, que é importante que se diga que durante esse período de pandemia a gente tem vivido, não só na Paraíba, mas no Brasil, um agravamento da situação da fome, né, da desigualdade social. Então, esse tipo de iniciativa é extremamente importante, e a gente tem que entender que o futebol e um clube de futebol, uma instituição do tamanho do Botafogo Futebol Clube, né, que eu considero o maior clube do nosso estado, precisa estar presente, precisa ser um agente promotor também. Então, falando um pouquinho das ações, né, que você tinha perguntado, João, eu acho que a gente entende o clube como um agente promotor também desse tipo de ação social, né? Acho que isso parte desse princípio de que o clube ele tem que estar integrado, tem que estar em harmonia com a sua comunidade. E falando um pouquinho sobre as Belas, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã das Belas do Belo. As Belas, elas são as maiores campeãs do futebol feminino paraibano, são hexacampeãs, desde que foi iniciado esse modelo de disputa, né, do futebol estadual feminino. Então, se não me engano, são 6 títulos em 8 competições, se não me engano, só teve 2 anos que elas não ganharam. São uma das melhores equipes de futebol feminino ranqueados pela CBF, isso aí com todos os clubes do Brasil. Se não me engano, estão entre as 20, no último ranking que eu tinha dado uma olhada, do 2020, não sei se saiu de 2021, mas tem feito uma boa campanha, como você falou, João, na Série A2, né, com 2 vitórias, com a goleada logo de cara, por 6-1, no Santos Dumont do Sergipe. Depois a gente ganhou bem de fora de casa contra o time do Náutico por 3-0. Teve um reforço, né, muito bom da Lu Meirelles, que é a atacante, né, do Botafogo, que estava recentemente no Flamengo, né, no Flamengo do Rio de Janeiro, onde disputou também o Campeonato Carioca. E, enfim, é um trabalho muito sério que o Botafogo faz desde 2014,
com a Gleide Costa, que é a treinadora que é multicampeã. Acho que é a maior treinadora de futebol feminino aqui da Paraíba. A gente tem a sorte de contar com ela desde 2015, foi quando ela começou a gerir a parte do futebol feminino do Botafogo, e ela faz não só a parte do comando técnico, mas também da gestão do futebol. Quem corre atrás de patrocínio é ela, quem organiza, quem cuida das meninas é ela. Tipo, uma menina se lesiona num treino, numa partida, quem pega a menina, vai, leva para o médico para fazer os exames, tudo isso. Quem faz essa parte também do departamento de futebol é ela, porque a gente precisa lembrar que o futebol feminino no Brasil ainda está engatinhando, né? A gente está numa fase de transição de uma modalidade praticamente de futebol amador para um profissionalismo, né? As meninas que jogam no futebol feminino, acho que salvo os grandes clubes do Brasil, elas não recebem salário, então recebem um auxílio, algumas sim recebem um auxílio, mas a maioria delas joga por prazer, por amor mesmo ao futebol. Então a gente está vivendo essa fase ainda de profissionalização do futebol feminino. Então, às vezes, a coordenadora do futebol feminino faz o papel de vários departamentos, né? Faz o papel do departamento médico, faz o de comando técnico, né? De treinar à beira do gramado, de correr atrás de patrocínio, de pensar em publicações para as redes sociais. E a gente vai tentando ajudar como pode, porque a demanda do futebol masculino também é muito forte, é muito grande. É um clube de futebol do tamanho do Botafogo, que disputa Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Série C, né? O brasileiro da Série C. Existe uma demanda muito grande. Mas a gente vai ajudando e vai tocando e apoiando as belas e torcendo. Esperamos que elas consigam, né? Assim como o masculino, subir de divisão esse ano seria muito bom. Seria algo muito especial para esse trabalho que o Botafogo vem fazendo ao longo desses anos. Estamos torcendo também. Exemplar, estão mandando muito bem, fazendo uma campanha exemplar as belas, né? É sempre bom lembrar isso aí. E é isso, né? Essa história do futebol feminino, a Gleide fazendo esse papel de head, né? Head do futebol feminino mesmo, ela concentra todas as coisas, assim, ela vira referência nisso. Então, você tem pergunta engatilhada aí para o nosso André? Não, primeiro eu queria falar que é interessante, né? Muito interessante a fala dele. E é interessante que a gente teve aqui a Terezinha também, há 2 semanas atrás, né? Tivemos as jogadoras do Destruidor FC. E a Terezinha comentou um pouco sobre essa função do futebol e do esporte também, né? Como agente de transformação social. E tem o seu ponto de vista e o ponto de vista dela como jogadoras amadoras. E são diferentes pontos de vista, mas no final é o mesmo propósito, né? Então é bem interessante a gente ver esses 2 pontos de vista com o mesmo propósito aí final. E é isso, achei bastante interessante e gostaria de saber um pouco, descontraindo um pouco mais, dos clássicos aí da Paraíba, né? Ao lado do Botalto, quais outros clássicos você colocaria aí na prateleira de grandes clássicos paraibanos? Vale lembrar que as belas ganharam o último paraibano em cima do Autosport, então o último Botalto foi no futebol feminino. Bem lembrado, João, foi isso mesmo. E foi uma sonora goleada, né? Pra não perder o costume de bater no Autosport. Mas destacando os clássicos, né, aqui da Paraíba. Cara, eu acho que o Botalto, ele perdeu um pouco a força dele, isso é natural, a gente não pode aqui negar a realidade. Depois que o próprio Autosport perdeu a sua capacidade, né, de competir ou de rivalizar com o Botafogo. A gente via que até pelo menos a década de 90 ali, a distância entre um e outro era muito pequena, eles conseguiam montar bons times, tanto o Autosport quanto o Botafogo, até porque o próprio futebol paraibano ele era muito nivelado, né, por baixo, ainda engatinhava, não tinha esse profissionalismo todo que existe hoje nos clubes paraibanos. Mas aí você pega dos anos 2000 para cá, 2000, por mais que o Botafogo não tenha feito um início de década do século XX bom, né? Que o Botafogo foi campeão em 2003, campeão paraibano em 2003. Depois passou um jejum aí em 2013 para voltar a ser campeão paraibano, e aí fez algumas campanhas bem ruins do paraibano, ficando em 6º, não chegando nem à fase final do paraibano. Mas o Autosport em alguns momentos estava até pior que o Botafogo. Então, infelizmente, o clássico perdeu essa coisa da rivalidade, né? Porque a rivalidade é importante porque você nunca quer estar por baixo do seu rival, né? Você sempre tem que estar trabalhando para se reforçar, para poder estar em pé de igualdade, para competir com ele e para não ser ultrapassado por ele. E no caso do Autosport, ele perdeu essa capacidade. Então o Botafogo ficou sem rival. Essa que é a verdade.
A gente tem ainda o Clássico Botalto pela história que ele é. O Clássico Botalto é o clássico mais antigo da Paraíba. Se a gente considerar que, por mais que o Campinense e o 13 sejam mais antigos que o Alto Sport, principalmente o Campinense, mas o Campinense ele teve 2 anos de futebol desde a sua fundação. Acho que, se não me engano, não me recordo o ano que foi, não sei se foi 1903, 1904, não sei. Teve 2 anos de futebol e depois fechou as portas e virou um clube social durante 60 anos, voltando somente em 1960. Então, a gente não pode considerar um clássico, até porque o 13 vem um pouco depois, né? E o Campinense não tinha futebol, então o clássico dos maiorais, como eles chamam, né? Que eu costumo dizer outros nomes aqui, não sei se eu posso provocar. Mas eu sou raposeiro, né? Fica o recado. A matutada lá de Campina Grande. Não. Mas eu sou esse. Curiosamente, eu sou nascido em João Pessoa, apesar de torcer pelo Campinense. E eu sentia, eu me tornei raposeiro justamente porque eu não sentia essa rivalidade. Eu morei no Cristo Redentor, André, sabe? Eu morei no bairro do Botafogo, morava perto da Maravilha do Contorno, e como essa rivalidade ela se desfez no início do século XXI, foi uma coisa que não me chamou a atenção. E como eu frequentava muito Campina, eu acabei virando raposeiro. Não, e assim, eu falo brincando assim, João, mas eu acho que de todos os clubes da Paraíba que a gente tem, né, tanto o Botafogo quanto o Campinense quanto o 13, os 3 grandes principalmente, eu considero muito o time do Campinense, porque é um time que, por mais que tenha sido fechado aí durante essas décadas, mas de 60 para cá, né, foi um time que enfileirou títulos, né, inclusive o hexacampeonato. Mas falando dos clássicos, a gente tem, né, obviamente, o Botalto, que perdeu um pouco de força, mas eu continuo considerando que, pelo tamanho das duas equipes, né, por terem se mantido competitivas durante esses tempos, o clássico dos maiorais, né, entre 13 e Campinense, né, é o clássico mais expressivo da Paraíba hoje, nesse momento, eu considero. A gente tem também o clássico entre Atlético de Cajazeiras e Souza, que existe uma rivalidade muito grande lá no Sertão, e a gente nem imagina, né? A gente tem também o clássico de Patos, que perdeu um pouquinho de força, como aconteceu mais ou menos aqui com o Botalto, que é entre o Nacional e o Sport de Patos. O Sport de Patos, de vez em quando, consegue montar uns times competitivos, joga a primeira divisão do Paraibano e depois cai. Nesse momento não conseguiu voltar ainda à elite, e o Nacional se segurou esse ano, né, de 2021, conseguiu escapar do rebaixamento. Mas eu costumo fazer uma ressalva com relação aos clássicos, porque a gente tem que separar clássico de rivalidade, né? Em alguns momentos são a mesma coisa, mas aqui na Paraíba a gente tem uma particularidade, que é a seguinte: eu costumo dizer, o maior clássico da Paraíba é o clássico dos maiorais, mas a maior rivalidade da Paraíba é João Pessoa e Campina Grande, que transcende o futebol e que entra no futebol. Não raras são as vezes em que a gente vê, quando o Campinense vai pegar o Botafogo, quando o 13 vai pegar o Botafogo, o torcedor do 13 do Campinense torcendo a favor do seu rival, né? Dizer, não, aqui hoje é Campina Grande, hoje eu sou a favor de Campina Grande, vamos torcer contra o Botafogo. Isso aí são em várias ocasiões, não foi só com E a gente diz, o raposeiro diz o nome do 13 e o 13ano diz o nome do Campinense. Veja que outros rivais não dizem. Por exemplo, o Ceará e Fortaleza não tem essa relação. É verdade, é uma relação de rivalidade que obviamente existe, né? Você gosta de ganhar do rival para tirar uma onda, né? De arriar uma lombra mesmo em cima desse, mas como é que se diz? No caso do Botafogo, eu acho que existe uma rivalidade entre as cidades. Isso aí é histórico, né? Se a gente for a fundo estudar a história da relação das duas cidades e a história da Paraíba, a gente vai entender o porquê. Isso acaba vindo pro futebol, né? O Botafogo, particularmente a torcida do Botafogo, a gente tem uma raiva muito grande, a gente tem uma animosidade, né, que é uma palavra da moda, muito grande com o 13, né? Porque no início dos anos 2000 a gente viu o 13 montar os melhores times, ter a grana para montar equipes extremamente competitivas, que vinham aqui em João Pessoa, batiam na gente de todo jeito, a torcida provocava a gente. Tem um episódio terrível que eu tenho um ódio profundo, que é quando a torcida do 13 vinha para cá pro Almeidão e eles contavam até 10 e batia parabéns para você, que era em alusão àqueles 10-0 que a gente tomou do São Paulo pela Copa do Brasil. A gente ganhou aqui, perdeu aqui por 1-0, um jogo apertado da porra,
Aí quando foi lá pra São Paulo, tomou de 10. Aí isso aí foi manchete no Brasil todo, no mundo, na porra toda. E aí os caras pegavam isso aí e ficavam tirando onda da gente. No momento em que a gente não tinha nada, a gente não tinha um time competitivo, a gente não tinha grana, não tinha nada. E aí isso marcou muito a torcida do Botafogo, que até hoje tem um ódio muito grande. Eu acho que se a gente for pesquisar, for fazer uma pesquisa com a torcida, dizer qual o time que você tem mais raiva aqui na Paraíba, o rival que você tem mais ódio, é 13, com certeza, 100% de certeza. É isso aí, galera. E demonstrada aí essa animosidade entre torcedores do Belo e do Galo, transmitida aí pelo nosso querido André Rezende, nosso convidado de hoje. A gente já agradece de antemão a presença dele aqui, né, nesse segundo bloco, nessa nossa entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui, André. Vamos aqui, daqui a pouco, finalizar esse segundo bloco. Diogo e Emanuel. Diogo, suas considerações finais, rapidinho. Quero agradecer imensamente a presença do André, solicitar, disponibilizar esse tempo dele aí para a nossa entrevista, e fiquei muito feliz com suas palavras e foi um prazer. Obrigado aí, até a próxima. Emanuel? Agradecer aí a meu amigo Badé Rezende, André Rezende, e mandar um abraço para a Bia, né, também, sua cria também, para vossa cria. Valeu aí, um beijo. E até a próxima, viu? Até deixa essa coisa aí no ar. Massa, velho, massa. Eu quem agradeço, meu irmão, o convite. É muito massa bater esse papo sobre o futebol paraibano e sobre o Botafogo. E me convidem mais vezes aí, que eu tô disponível aí. A gente encaixa um tempinho aí e participa. Colabora aí com a iniciativa de vocês. Parabéns aí. Valeu. Senhoras e senhores, André Rezende aqui trocando essa ideia conosco. Vamos finalizando aqui o nosso segundo bloco e daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco com Se Liga na Dica, bilhete premiado do nosso Boy dos Bets e os nossos prognósticos para os jogos aí desta semana. Fica de olho que a gente volta já já. Vamos para o terceiro e último bloco do nosso programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB, no radio.diariopb.com.br e também pelos nossos parceiros de mídia livre aí espalhados na podosfera e na web radiosfera aí nessa nossa internet aí. Conto com os meus queridos Diogo Coelho e Emanuel Reis comentando aqui comigo na bancada. E é isso aí, galera. Chegando nesse terceiro bloco, agradecer demais a presença do nosso querido André Rezende, que esteve presente aí no segundo bloco, trocando uma ideia, numa entrevista muito maneira, muito marota, e também deixar aí o contato dele no Instagram, @Badeh, B-A-D-E-H, Rezende, tudo junto. B-A-D-E-H, Rezende, com S, viu? O Rezende dele, tudo juntinho. Entre em contato com ele pelo Instagram e para você saber mais a respeito da obra dele, Dias de Botalto, como adquirir e tudo mais, troca essa ideia com ele, beleza? Lá pelo Instagram. Também dá uma seguida na gente no Instagram, o nosso Instagram é @rifandoabola. Meu querido Diogo Coelho, você tinha começado a falar sobre a Copa América no primeiro bloco, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Desculpe, antes de mais nada, ter interrompido, né, para a gente fazer um segundo bloco de entrevista, ter quebrado o seu raciocínio, mas enfim, a gente precisava dar passagem para o nosso convidado, né? Enfim, meu querido, o que é que você tem aí ainda para falar a respeito da Copa América? Primeiro eu queria agradecer aí também ao Badé, né, por essa ótima entrevista aí com a gente. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui na bancada e agradecer. E retomando o raciocínio, né, eu queria falar, né, absurdo, como a gente já havia dito na semana passada, que a Conmebol estava tentando empurrar a Copa América de todas as maneiras ali na Argentina, mesmo com Covid. Na Colômbia tentou, mas não tinha como, estava em guerra a Colômbia, né? Até aconteceram jogos pela Libertadores e pela Sul-Americana com a Colômbia em bombas e sob efeito de gás lacrimogêneo, mas a Copa América não teve jeito e a Conmebol também tentou colocar na Argentina, também não teve jeito. E aí, nesse final de semana aí, que sem tudo na palavra, né? A Conmebol falou com o governo brasileiro, com a CBF, que falou com o governo, que aceitou e postou no Twitter e pronto.
e liberaram sem nenhuma assinatura, sem nada, foi uma confusão só. E agora parece que está definido, né? Que a Copa América vai ser mesmo no Brasil. E essa ligação que a gente deixou de falar também há um tempo, dessas últimas 2 semanas, que a gente já havia falado da ligação do Marco Polo Del Nero com o TJD, né, o Tribunal de Justiça Desportiva, da relação que ele tem lá dentro e da influência que ele exerce dentro do Tribunal de Justiça. E agora também saiu na ESPN a relação dele com o presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero. O Marco Polo Del Nero junto com o Caboclo, que é o presidente da CBF. Então, como ele ainda influencia muito aí, mesmo tendo sido banido, né, pela FIFA, sendo banido do futebol em todas as esferas, mesmo apesar desse banimento, ele ainda influencia muito dentro da CBF. E tivemos o presidente da Conmebol, que também foi banido pela FIFA, banido do futebol pela FIFA, que é o Juan Ângelo Napur, que é compatriota do atual presidente, porque a gente fala Conmebol, mas a gente não fala o nome da pessoa, né? A Conmebol, mas o presidente da Conmebol é Alejandro Domingues, que é o compatriota do Juan, e que deve ter influência lá também pelo lado de lá. Então, a Copa América vai acontecer de uma maneira ou de outra, e o Brasil será o responsável aqui, né, para organizar os jogos. Alguma reflexão a respeito do assunto, meu querido Emanuel Reis? Eu queria falar em 1 minutinho ou 2 sobre um terreno que Diogo não quis tocar, talvez por clubismo, né, do amigo Diogo. Mas eu queria falar do Flamengo. É recorrente nessa minha fala do Flamengo. O Flamengo parece que exerce algum poder sobre a CBF, né? A CBF agora, depois de começou a suspender jogos do Flamengo, né? Tanto que não vai jogar essa rodada porque os atletas foram convocados para a seleção. Eu não acho justo, não, isso. Eu não vejo. Eu acho que a chance era para ser para todos, então. E agora o Flamengo, com essa Copa América aí, parece que vão ser 8 jogadores que vão para a seleção. O Flamengo está querendo suspender o campeonato. Por enquanto, a pessoa pensa assim, não, o time está fazendo isso por consciência, mas a diretoria toda é bolsonarista, né? É uma galera negacionista e assim, até quando a gente vai aguentar esse tipo de desmando, né? Da diretoria do Flamengo, porque eu sei que os torcedores são reféns disso também, né? A torcida é refém disso, porque assim, ama seu time, né? Era isso, a torcida ama seu time, mas sobre a Copa América eu também queria deixar claro aí que eu concordo com você, sim. A sua visão aí acerca desse torneio aqui no Brasil, a minha também, eu acho que não era nem para ver Copa América, né? Eu não tinha entendido quando você tinha falado de todas maneiras, várias vezes no programa passado, de toda maneira, mas realmente foi de toda maneira, né? E a Conmebol foi atrás de realizar a Copa América e conseguiu aqui no Brasil. E só reforçar aí o que eu falei no primeiro bloco, né? O Nordeste e o Norte sempre dizendo não para esse tipo de questão aí. Não somos submissos a esse governo palhaço, né? Nós criamos aqui o Consórcio Nordeste, onde tomamos algumas decisões sobre a gerência da pandemia, né? Dos quadros. E é isso. Eu acho que não deveria ter Copa América, não. Eu sou contra essa Copa América, não vou nem falar nela. Mas você concorda que o Flamengo seria um dos clubes mais prejudicados aí, né? É um dos clubes mais prejudicados, com 8 jogadores na seleção, né? 4 pelo Brasil, o Arrascaeta, o Isla, são... Me perdoe, 7, né? Mas ninguém tem nada a ver com isso, né? Se você se inscreve no campeonato, se seus jogadores são bons, a seleção convoca, então... Não, o correto seria... Arrume o banco... O correto seria não ter jogo, não ter nem jogo para ninguém. Eu não concordo com a Copa América ser realizada. O correto era pronto, sim, era só isso. Mas uma vez realizada, eu não sou a favor de parar o Brasileirão, não. Não era para estar realizando quase nenhum jogo, mas a gente viu como é que foi realizado o Campeonato Paulista, né? A gente está empurrando de todas as maneiras, de maneiras insanas, do jeito que dá. Esse Campeonato Paulista, para mim, foi um absurdo, um dos maiores absurdos que eu vi, né, nos jogos, no futebol dessa pandemia. Mas é isso, que a gente tá vivendo aí, e para eles a vida é o que menos importa. O importante é o dinheiro lá cair, as taxas de transmissão da televisão cair, e no final é tudo o dinheiro que importa, né, para eles. É isso aí, galera. As reflexões aí a respeito da Copa América no Brasil.
nossos queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho, conversando a respeito deste tema extremamente delicado. Passando desse tema delicado, deste momento delicado, vamos puxar agora aquele nosso momento de predisposição ao erro, aquele momento que a gente puxa a bola de cristal e pergunta para ele, Emanuel Reis, o meu, o seu, o nosso boy dos bets, qual será o palpite premiado de hoje do Se Liga na Dica? Solta a vinhetinha, Serjão. Se liga na dica. E aí, meu querido protótipo de contraventor, o que é que você traz pra gente hoje, Emanuel Reis? Hoje eu trago aí 3 jogos da Copa do Brasil, certo? Diferentes do que a gente vai palpitar, não se preocupe. E um clássico de Israel, que é o clássico de Tel Aviv, né? O clássico entre o Maccabi e o Hapoel Tel Aviv. E aí eu vou começar aí pelo Maccabi Tel Aviv contra o Hapoel Tel Aviv, lá em Israel. Esse jogo vai ser às 14h30 e vai dar Maccabi porque tem mais tradição. Sobre os confrontos da Copa do Brasil, eu trouxe Grêmio versus Brasiliense, e aí o Grêmio ganha, né? Remo contra o Atlético Mineiro, esse aí vai dar empate. Eu tô contando com o empate do Remo aí. E o Corinthians versus Atlético Goianiense. O Corinthians vai à forra, né? Agora, vai à forra, como diz, e vai conseguir aí ganhar esse confronto. Então, Maccabi Tel Aviv, Grêmio, Corinthians e empate no jogo do Remo contra o Atlético Mineiro. É isso aí, tá dado o meu, o seu, nosso palpite premiado aí do nosso boy dos bets, não se liga na dica, Emanuel Reis sempre mandando esses palpites maneiros e marotos para você fazer uma fezinha e faturar aquela merreca, né? É isso aí, galera, vamos agora chegar à nossa mesa de palpites e pitacos. Solta a vinhetinha, Serjão. Palpites e pitacos. E no Pitacos e Palpites de hoje a gente trouxe aqui uma mesa gigantesca, 9 jogos, vamos começando logo semifinal do Campeonato Paraibano. O Souza já tá na final, agora a gente tem aí Campinense versus Botafogo. Emanuel Reis. Então, Jales, você já começa de maneira errada, né? Porque esse jogo aí vai ser no Almeidão, se eu não me engano. É Botafogo versus Campinense. E se não for no Almeidão, o mando de campo é da melhor campanha aí, que é do Botafogo da Paraíba. E aí eu acho que o Botafogo da Paraíba, conforme a tradição, né, passa fácil em cima desses clubes de Campina Grande, vai passar fácil em cima do Campinense aí, da Raposa, do meu amigo flamenguista enrustido. Eu dou aí 3-1 pro Belo. Beleza. Discordo diametralmente de você e diria, inclusive, que a gente tem chances aí, justamente porque a nós, raposeiros, não cabe o ônus de estar mostrando serviço, né? O Botafogo bate no peito e avisa que é o melhor clube do estado há um bom tempo, então, pra gente aí, se a gente vencer, a gente acaba saindo no lucro. Eu acho que essa variável pode ser fundamental aí para o Campinense surpreender. Então eu aposto nela aí e coloco aí sangue, nervos e coração nesse meu palpite, 2-1 para Raposa. Diogo Coelho. Tô torcendo pro Rubro Negro também, pra Raposa Rubro Negra. O empate é pênalti, certo? Isso. Então eu acredito que leva nos pênaltis, Campinense leva nos pênaltis aí. Esse 1-1. Você já viu a equipe do Campinense batendo pênalti? Na última, levando os pênaltis a última, né? É verdade. Juazeiro, não foi aí. Então. Atlético de Cajazeiras, a gente ganhou os pênaltis. Exatamente, pode levar de novo e aí bate o Souza, Campinense campeão. Olha só, imaginou só, Emanuel Reis? Passado este duelo, vamos chegar na Copa do Brasil, Chapecoense versus ABC de Natal, galera. É isso aí, a Chape e o ABC. E aí, Emanuel Reis? A Chapecoense aí que não vive um dos melhores momentos, né? Estreou na Série A com derrota aí. Eu acredito no empate aí nesse jogo. O ABC de Natal tem lá o seu valor, né? É um dos grandes clubes de Natal, do Rio Grande do Norte. Um abraço aí pra galera de Natal. Empate, 2-2. Eu digo que a Chape ganha, viu? A Chape ganha tranquila, 3-1 no ABC lá na Arena Condá. Diogo Coelho. Eu também acho que o fator casa pode fazer um pouco a diferença aí. 2-0 Chape.
Boa, boa, boa. Próximo jogo eu trago aqui Clássico Rei, amigos e amigas. Meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, você que mora no Ceará, você que mora na Terra da Luz, galera, Fortaleza versus Ceará pela Copa do Brasil, e não vai ser moleza não, eu quero começar com o Diogo Coelho. Jogo complicado isso aí, mas eu acredito que esse primeiro jogo vai dar empate, 2-2. Cara, eu já digo aí que o Fortaleza vai vencer, viu? Tô botando fé aí no Tricolor de Aço, vai ser 2-1 aí para o Fortaleza em cima do Ceará nesse primeiro jogo. Manuel Reis. Rapaz, um Clássico Rei nunca é fácil, né? Mesmo sem torcida, os times têm lá suas ressalvas quando entram em campo. Mas aí eu acompanho vocês aí. Eu acho que você, né? Acho que o Fortaleza... Foi isso que você falou? O Fortaleza vai vencer? Isso. Pra mim, o Fortaleza vai vencer também. É isso aí, galera. Próximo jogo, então, vamos puxar aí. América Mineiro versus Criciúma, também pela Copa do Brasil. Manda teu palpite, Emanuel Reis. Não, aí eu sou liscador, né? Eu já falei aqui várias vezes. Eu sou o cara que admira muito o trabalho do Lisca e o América Mineiro vem voando aí, né? Apesar de... apesar de nada, né? Eu acho que vai dar América Mineiro, sim. Vai ser uns 2-0, 2-1, algo do tipo. Eu aposto aí no 2-0 do América em cima do Aurinegro Carvoeiro. Diogo Coelho. É isso aí, eu tô fechado com vocês e com o Lisca doido. 2-0 América. Olha aí, cara, o Mequinha e o Coelho tá chamando a atenção da gente. Próximo jogo, Copa do Brasil ainda, galera. Vou trazer agora um conflito aqui, um confronto pesado, pesadíssimo, porque um foi líder do seu grupo na Libertadores e o outro líder do seu grupo na Sul-Americana. Fluminense versus Red Bull Bragantino. E aí, Emanuel Reis? Difícil, viu? É muito difícil, mas eu vou ficar no empate. 1-1 aí. Gol de Dom Fredon. Boa, boa, boa. Eu também aposto aí no 1-1 esse Fluminense e RB. Gosto muito do meu RB, mas acho que o Tricolor tá muito bem arrumado, muito bem organizado. O Roger Machado tem feito um bom trabalho no Fluminense aí, unindo os veteranos aí, a jovialidade da galera da base de Xerém, né? Com os veteranos Nenê e Fred aí, tem dado certo o negócio. Então eu vou ficar no empate também, vou botar aí 2-2. Diogo Coelho. Mais um jogo complicado pra gente palpitar hoje aqui. Eu vou pelo lado carioca, vou torcendo Fluminense, 1-0 Fluminense, primeiro jogo, né? Beleza, isso aí, com uma leve vantagem o Fluminense aqui na nossa mesa. Próximo jogo, vamos de Brasileirão Feminino. Agora a gente traz uma trinca de jogos do Brasileirão Feminino. Vamos começar pelo Clássico de Brasília. Real Brasília versus Minas Brasília aí. Como é que fica esse duelo, Emanuel Reis? 3-1 Real. Boa, boa, boa. Eu também acho que o Real tem mais time que o Minas. O Minas tem apanhado aí por alguns placares mais elásticos. Eu vou também botar o Real aí 2-1 em cima do Minas. Diogo Coelho. Clássico brasiliense aí no futebol feminino. Versus Minas. Eu tô com vocês também. Então vamos que vamos, a unanimidade na mesa é o Real Tô com Brasília. vocês aí, vou no Real Brasília também. Próximo jogo, Internacional versus Palmeiras. Isso. Brasileirão Feminino. E aí, Diogão? Internacional versus Palmeiras pelo Brasileirão Feminino. Quem você aposta? Nas gurias coloradas ou nas meninas do Verdão? Palmeiras vem invicto ainda aí, né, no Brasileirão. Acredito que as meninas do Palmeiras vão pelo menos um empate. Estou na dúvida aqui, mas acho que é 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Olha, eu já vou ficar com esse empate aí que você estava pensando, viu? Eu acho que o Internacional tem tudo para jogar bem em casa. As gurias coloradas tem muito entrosamento aí, apesar do Palmeiras vir aí passando por cima de todo mundo. Elas vão segurar aí, não vão perder, mas também não vão sair vitoriosas. Eu coloco aí meu palpite no empate entre Internacional e Palmeiras. Emanuel Reis. Mais um jogo complicado. Eu acho que o Palmeiras tem time, sim, para ir para cima do Inter e para ganhar do Inter. Eu tô mais ou menos aí com o Diogo. Eu acho que vai ser 3-1 aí pro Palmeiras, com direito a gol de Chu. Cara, tá aí anotado, 3-1 Palmeiras aí.
Próximo jogo, o último jogo dessa trinca de Brasileirão Feminino, trago agora São Paulo e Corinthians. As meninas do Tricolor contra as meninas do Timão. E aí, meu querido Diogo Coelho, você acha que vai dar São Paulo ou vai dar Corinthians? Mais um clássico aí para palpitar. Eu vou torcer pro São Paulo no jogo, 2-0 São Paulo. Beleza, eu já acho que vai dar Corinthians bem realista aqui, e o placar é o inverso, viu? 2-0 pro Corinthians. Emanuel Reis. Eu quero falar antes aqui do palpite de Diogo para que fique bem claro. Ele sabe que vai dar Corinthians, ele vai torcer pro São Paulo. Ele deixou isso bem claro, não foi isso, Diogo? Então eu vou falar agora com seriedade. Vou falar agora com seriedade. Entendam como quiser. Falar com seriedade aqui. 3-1 Corinthians. Ou 4-1. 4-1. Tá bom. Você dá um médio de esforços aí pra encher o placar corintiano de gols, né, Manota? Último jogo. O Corinthians agora. tem uma média de 3 gols por jogo. 3 gols por jogo, 4 gols. Então. Tem razão. Último jogo da nossa lista, o 9º jogo aqui. Clássico do Brasileirão aí, que tá perigado aí de ser adiado, né? Flamengo e Grêmio. Se rolar, vai dar Flamengo ou vai dar Grêmio? Emanuel Reis. Se rolar, eu vou torcer pro Grêmio. Eu não tenho nenhuma admiração pela postura que o Flamengo tá adotando, não. E atrás dessa suspensão de jogos aí. Eu vou torcer aí. Vou fazer pro... Isso aí, pelo jeito, na fala de Emanuel Reis aí, torcendo pelo Tricolor. Eu, desculpe discordar de você, amigo, mas eu acho que o Flamengo leva aí em cima do Grêmio. Além do mais, jogando no Maracanã, as chances do rubro-negro aumentam, né? Eu vou chutar aí um 2-1 pro Flamengo. E você, Diogão? Eu tô com você também. Se rolar ou quando rolar, né? Eu acredito que o Flamengo ganha 2-1 também. É isso aí. Com essa daí, com a supremacia do Flamengo sendo reafirmada neste último palpite, nós vamos nos dirigindo para o final de mais um episódio do Rifando a Bola. Este episódio número 50, meus queridos e queridas ouvintes. Agradecemos demais sua audiência e sua paciência, onde quer que você esteja nos ouvindo, seja pelo radio.diariopb.com.br, seja pelo formato de podcast no agregador da sua preferência, seja através do nosso canal no YouTube, que a gente também está disponibilizando os nossos episódios lá, youtube.com/rifando a bola. Agradeço demais a presença dos meus queridos comentaristas, meus colegas de bancada, Emanuel Reis e Diogo Coelho aqui presentes. É isso aí, meus queridos. Diogo Coelho, suas considerações finais. Queria só agradecer a Badé pela presença aí, pela entrevista, e parabenizar o programa aí, esse 1 ano de programa. Você já desde o início, cheguei no meio aqui, quero dizer que é um prazer enorme fazer parte aqui dessa bancada e parabenizar esse 1 ano, que é um orgulho estar presente, mais que um trabalho, é uma diversão estar aqui. Então, obrigado e parabéns. Valeu, meu querido. Nós que agradecemos a sua presença aqui nessa bancada. É um prazer dividir esse espaço com você, Diogão. Emanuel Reis, meu querido, suas considerações finais. Eu levo aqui dos parabéns. Como vocês estão dizendo, agradecer a Badé, né? Badé Rezende aí, meu amigo grande, profissional da área esportiva. E mandar um beijo aí pra Bia Xavier. Mandar um beijo também para Ian Hipólito, meu amigo. Mandar um abraço aí, um beijo para a galera do mundo todo, né, que nos escuta. Nós temos aí ouvintes em outros países também. Uma pessoa lá de Macau. Tem uma galera aí espalhada pelo mundo. Valeu, Jales. Valeu, Diogão. Valeu, Sergião. Mateuzinho sempre tá aqui, né, com a gente. Hoje ele não pôde vir. Mas é isso. A gente vai fazendo 1 ano de programa aí com a perspectiva aí de cumprir mais 39 ou 49 anos. Vamos nessa. É isso aí, meu querido Emanuel Reis, super motivado aí. Agradecemos novamente aí a sua audiência, a sua paciência. Nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem, por aqui, nesta mesma Bate Rádio, neste mesmo Bate Horário. Valeu e tchau.